Mais uma vez nós estamos juntas e nós queremos realmente, com muita alegria, dar boas-vindas a você que chega para acompanhar mais uma aula da nossa EBD. Antes de darmos continuidade aos nossos assuntos que nós estamos estudando, gostaríamos de orar mais uma vez com você. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor realmente abra nosso entendimento, que o Senhor esteja, Deus, fazendo com que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que possamos colocar em prática tudo o que temos aprendido acerca da Tua Palavra. Obrigado por todos aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, para que a Tua Palavra tenha acesso aos lares das nossas amigas e das nossas irmãs. Que esse tempo seja um tempo singular e faça diferença na vida de todos aqueles que pararem para meditar mais uma vez na Tua Palavra. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Amém. Nós já temos estudado há alguns meses sobre um tema único que é acerca dos dons. Como já faz alguns meses, tem surgido algumas dúvidas, porque hoje é a nossa terceira aula sobre dons. E aí, por causa disso, nós queremos responder algumas questões que foram aparecendo e que alguém pontuou lá no grupo. Então, lembrando, quando a gente para pensar em dom, o dom significa o quê? Um presente, uma capacitação especial que Deus dá para aquela pessoa que teve uma experiência com Cristo, aceitou Jesus no coração, e aí Deus começa a usar a vida dessa pessoa para a edificação da obra espiritual, que é a formação, edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando nós paramos para pensar acerca do trabalhar do Espírito Santo no decorrer do Antigo Testamento, então eu quero parar para pensar um pouquinho com você acerca da Trindade. Quando nós paramos para pensar o que é Trindade, não tem a palavra Trindade na palavra de Deus, mas nós cremos na tricotomia. O que a tricotomia crê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas, mas é um único Deus. O que precisa se ter para se ser uma pessoa? Inteligência, emoções e vontade própria. Então, o Espírito Santo, muito mal compreendido por muitas pessoas que não têm muita clareza do que a Bíblia ensina, muitos olham para o Espírito Santo como se fosse uma força, algo extra que a pessoa recebe depois da salvação. Mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. Aonde que nós vemos a presença do Espírito Santo na palavra de Deus? Logo lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 2 diz assim: E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início de todas as coisas, antes de tudo, o Espírito Santo, porque ele é Deus, ele estava com Deus no início de todas as coisas. É uma das pessoas da Trindade. Quando nós paramos para pensar como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, ele estava presente, como que ele auxiliava as pessoas? Quando nós vemos, irmãos, o povo de Deus, os israelitas eram escravos no Egito. Deus escolheu um homem para livrá-los. Então ele escolheu Moisés. Ele capacitou Moisés porque eram muitas pessoas para tirarem do Egito para a Terra Prometida. E aí, como que naturalmente Moisés ia fazer? Ele precisava realmente de uma ajuda de Deus, de uma capacitação de Deus para realmente executar esse trabalho. E diante de tantas negativas de Faraó, o que Deus operou? E você vê que cada vez que eu falo Deus, eu vejo a Trindade trabalhando acerca do seu povo. Você vai ver que todas as pragas que Deus enviou, ele enviou uma a uma, foi algo totalmente sobrenatural para realmente Faraó deixar o povo ir. E aí, então, quando você vai caminhando na palavra de Deus, Deus pega e pede, ele idealiza um lugar para ele habitar no meio do seu povo, e ele idealiza o tabernáculo. Quando ele idealiza o tabernáculo, e é muito interessante quando ele fala sobre, ele
quando ele chama as pessoas para executarem o trabalho do tabernáculo, ali a palavra de Deus diz assim nos textos. Tem 2 textos especiais, eu vou ler um para você. No capítulo 31 de Êxodo diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. Então eu coloquei para você que está acompanhando aí no nosso visual, eles receberam trabalhos muito especiais, principalmente no que se referiu a trabalhar com peças de prata, de ouro e de bronze. E haviam outros homens, lá em Êxodo 35:10, que eles eram homens hábeis, e Deus ainda deu mais capacitação e mais habilidade para esses homens executarem a obra do Senhor. Caminhando ainda mais na palavra de Deus, existem muitos textos. Eu estou separando alguns textos para nós irmos caminhando, para nós percebermos como a ação do Espírito Santo na vida de todas as pessoas, de todos os servos de Deus, quando Deus tem um plano e um propósito, ele vai chamar, ele vai separar e ele vai capacitar essa pessoa de uma forma especial para que o plano dele seja executado, para que realmente a obra dele aconteça. Isso você vai ver de Gênesis até Apocalipse. Então, caminhando mais um pouco, quando você olha para o livro de Números, por exemplo, você vê Balaão. E é um texto assim que realmente Deus falou muito no meu coração. De modo especial, quando eu preparava essa aula para as irmãs. Diz assim a palavra de Deus que Balaque era um rei e ele chegou para Balaão e ele estava com medo porque o povo de Deus estava perto dele e era um povo que estava se tornando muito poderoso. Então ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E é muito interessante que eles vão com presentes, eles vão com ouro, com coisas, em troca de que Balaão ele amaldiçoasse o povo de Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, que Deus disse para Balaão: você não irá com eles, você não amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então eu vejo assim como Deus tem um cuidado especial pelo povo dele. Ele abençoa, ele cuida, ele protege e ele todos os dias nos livra de coisas que você e eu nem imaginamos. Mas assim, também, diante dessa situação, você vê que num determinado momento do texto, Balaão nem era uma pessoa que tinha lá um testemunho muito íntegro, assim como outros homens como Saul e também Sansão, que em determinado momento tiveram assim a presença do Espírito Santo de uma forma especial e foram capacitados para cumprirem propósitos específicos. Mas em determinado momento, nesse texto de Números, Deus fala assim a palavra de Deus: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, e o texto continua, então veio sobre ele o Espírito de Deus. E quando esperavam que ele amaldiçoasse o povo, a palavra de Deus vem na boca de Balaão e abençoa tremendamente o povo que é dele. Também continuando em mais um texto, quando o profeta Samuel chega e ele vai ungir o rei Davi, porque Deus não estava satisfeito com o primeiro rei de Israel, que não andava com Deus, que fazia tudo do jeito que lhe aprouver, ele tinha um coração duro para as coisas de Deus, possivelmente nunca conheceu verdadeiramente a Deus, mas Davi, desde pequeno, ele cantava louvores a Deus. Davi era uma pessoa tão especial para Deus, até que Deus o escolheu para ser o rei de Israel. E quando Samuel vem e fala a palavra de Deus no texto assim, Samuel apanhou o chifre na Bíblia tem uma simbologia de autoridade, cheio de óleo, símbolo da presença de Deus, e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
de tal forma porque ele tinha realmente um propósito especial. Ele foi o segundo rei de Israel. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu. O Espírito Santo tem um trabalhar de que ele salvou, ele regenerou pessoas e ele operou no arrependimento dessas pessoas, e ele restaurou, como é o que a gente vê no decorrer da vida e da história de Davi, como também o Espírito Santo trabalha hoje nas nossas vidas. Outras funções que o Espírito Santo vai desempenhando no Antigo Testamento, e nós vamos ver 3 textos diferentes no cuidado, no ensino, como guia. Diz assim, livro de Neemias, capítulo 9, versículo 5. Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Instruí-los quem? O povo de Deus. Até hoje nós somos instruídos, e cada vez que nós vamos ler a Bíblia, é necessário a gente orar, porque realmente a Bíblia não se discerne com inteligência. Ela se discerne espiritualmente. Eu preciso pesquisar, eu preciso ler, mas Deus vai falando de acordo com a necessidade do meu coração e do seu também. Então, naquele tempo também, quando Neemias pega e ele escreve: Deus, deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava quando eles passavam pelo deserto. Deus supriu ele também a nível de pão, e deste água para matar a sede. No livro de Jó, Jó ainda complementa: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. E Jó buscava a Deus, e Deus trabalhava, abençoava, instruía. E também Salmo 143 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Então, rogando que Deus o conduzisse. E isso é o que Deus trabalha no coração de cada um que busca Ele. Também no Salmo 139, o salmista diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Um dos atributos realmente de Deus é o quê? Onipresença. Ele está presente em todos os lugares. E o salmista pergunta: para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a cama na sepultura, também estás. Mas ele começa: como que poderia eu escapar do teu Espírito? E continuando, você vai ver no decorrer de todo o Antigo Testamento que você vai encontrar 5 livros escritos que são chamados dos profetas maiores, 12 livros dos profetas menores. Eles foram inspirados, foram guiados pelo Espírito Santo para cada um escrever a mensagem específica que tinha para determinado tempo e para chegar a tal revelação na nossa mão como temos hoje. Foram usados na mão do Espírito Santo. No Novo Testamento tem um texto que Jesus fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que cresce nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E Jesus deixou uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E quando você chega no livro de Atos, o livro de Atos é considerado, é chamado o livro histórico, o livro que vai começar a contar a história da formação da igreja na terra. E ali em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8, está escrito: o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja na plenitude e no poder da nova aliança ocorreu no dia de Pentecostes. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou aos seus apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que era então o batismo do Espírito Santo. E isso vai acontecer no capítulo 2 do livro de Atos. A partir daquele momento, toda pessoa que fosse evangelizada, que aceitasse Jesus no coração, ia receber no mínimo um dom para ser útil na obra de Deus na igreja. No Antigo Testamento, nem todos receberam. Quem tinha um propósito específico, especial, receberam capacitações especiais
para executar uma função que Deus determinou. Agora, a partir de então, na igreja, a partir do momento que o Espírito Santo vem e ele sela o crente, a garantia que ele vai realmente chegar no céu, o que acontece? No mínimo, um dom a pessoa tem. Você e eu temos um dom para realmente trabalharmos para Deus, ajudarmos na edificação, e por isso que nós temos estudado os dons permanentes. Com qual objetivo? Para eu descobrir no que eu posso ser mais útil na obra de Deus, e dessa forma, sendo usada por Deus na obra que é dele, um dia prestar contas do que eu recebi de Deus. Então Deus usou, Deus trabalhou. Tudo o que acontece, irmãos, em todo o transcorrer da história, Deus que move nosso coração, Deus que nos impulsiona. Até para orar nós somos chamados, impulsionados, tocados por Deus, e o Espírito Santo ele vai traduzir a nossa oração na presença de Deus. Nós dependemos da ação do Espírito Santo em tudo o que nós fazemos. Então nós precisamos realmente buscar, aprender, estudar, melhorar no nosso conhecimento cada dia mais, para servirmos de uma forma mais eficaz a Deus. Então eu espero realmente ter respondido as dúvidas que tinha na aula passada, e na próxima aula então nós vamos estudar o dom da contribuição, e nós temos então mais 3 dons permanentes para encerrar essa questão dos dons permanentes, que são os dons que estão agindo e ainda executados, dados para cada pessoa, no mínimo um que aceita Cristo hoje. Então, que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, e que realmente nós possamos ser edificados, porque ele é o Deus que cuida, é o Deus que trabalha, é o Deus que opera e que nos convence como nós precisamos de Deus a cada dia, não só para vivermos, mas para fazermos a obra que é dele. Louvado seja o nome dele. Que Deus nos abençoe, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.